Ora então, muito bom dia. Vamos dar início a esta sessão plenária intitulada Formação e Boas Experiências em Educação para os Média. O objetivo desta sessão plenária, quando a pensamos, era também trazer para o palco o terreno, a ação no terreno, no fundo para mostrar algumas experiências, algumas práticas que se têm feito. Tivemos que fazer uma seleção porque, na verdade, felizmente que já há muitas experiências interessantes e muito positivas. Em breve penso também que isso poderá estar resumido num observatório de literacia para os média que estamos a criar e onde gostaríamos de agregar todas essas experiências e todas essas práticas também para nos irmos inspirando, porque o objetivo desta mesa é isso mesmo, é mostrar algumas práticas que sirvam de inspiração, portanto, práticas que vêm do terreno ou que foram até ao terreno e que possam inspirar outros. E como esta sessão é ligada também às questões da formação, eu tomava só um minuto antes de apresentar os convidados para vos dar conta de uma plataforma cujo endereço está ali no ecrã, que é uma plataforma de um projeto no âmbito do programa Erasmus+, que tem como objetivo a formação de professores em educação para os média. Alguns aqui nesta sala, ou vários, participaram nestas ações de formação promovidas pelo projeto e nesta fase, portanto, nós temos a plataforma concluída, ou pelo menos concluída nesta primeira etapa, onde estão algumas experiências dos países que participam neste projeto e cujo objetivo é incentivar os professores a visitarem e a fazerem a sua autoformação ou então também a formação de formadores de professores. Podem aceder portanto, ao site a partir daquele endereço. Em todo caso, estão também a ser distribuídos alguns panfletos sobre o próprio projeto e irá passar também uma folha em que quem esteja interessado também em deixar os seus dados, podem depois, posteriormente, também receber mais informação e até algum convite para também partilhar as experiências, porque às vezes também nos é difícil chegar até ao terreno. E pronto, com esta apresentação, então, breve desta plataforma, que tem também o objetivo desta mesa, eu passaria a apresentar o nosso primeiro orador, José Azevedo. É professor associado da Faculdade de Letras da Universidade do Porto, coordenou vários projetos ou contratos de investigação nacionais e internacionais e sendo um dos mais recentes a utilização dos médias digitais para o ensino das alterações climáticas. Vou apresentá-los todos já, porque assim depois podemos fazer de seguida as apresentações. A nossa segunda oradora será Mónica Fantin, que é professora associada do Centro de Educação da Universidade Federal de Santa Catarina e realiza atualmente um pós-doutoramento na Universidade Católica del Sacro Cuore de Milão, em Itália, e, portanto, vem de mais perto. A nossa terceira oradora será a Isabel Nina, é desde 2007 coordenadora interconselhia da Rede de Bibliotecas Escolares, é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas pela Universidade de Coimbra e mestre em Gestão da Informação e Bibliotecas Escolares pela Universidade Aberta. A aplicação do referencial Aprender com a Biblioteca Escolar despertou-a para a insuficiência da atenção dada às questões da literacia, da educação e da literacia para os média. E a nossa quarta oradora será Margarida Sacco, coordenadora do Comitê Nacional da Campanha contra o Discurso de Ódio, do Departamento de Informação, Comunicação e Relações Internacionais do IPDJ. É licenciada em Serviço Social e mestre em Ciências Sociais, participou e coordenou vários projetos na área da educação, informação aos jovens e programas para a juventude, paz e não violência, combate à violência doméstica, direitos humanos e cooperação internacional. E este é o nosso painel, cada um terá um máximo de 15 minutos de apresentação, para depois termos tempo, então, também para passar a palavra ao público. Obrigada.
Muito obrigado pelo convite para estar presente. Eu gostaria de aproveitar esta oportunidade só para começar por felicitar a Sara Pereira e o Manuel Pinto e o seu grupo por todo o trabalho que têm feito em prol desta área da educação para os média. Têm revelado não só iniciativas ao nível político como académico, e por isso eu acho que era importante também reconhecer publicamente o excelente trabalho que têm desempenhado. Eu tive uma experiência recente de um projeto no terreno que tentava articular a educação mediática com a educação para as alterações climáticas, mas a propósito desta experiência surgiram-me várias reflexões e eu tomei um pouco a liberdade de trazer aqui alguma reflexão sobre quais seriam os próximos passos para a formação de professores e para a área no seu todo. O meu ponto de partida e a minha proposta vai no sentido de tentarmos associar a literacia para os média com a literacia digital. O que nós vemos é que o campo das literacias é um campo competitivo entre si. Temos grupos que trabalham a literacia para os média, temos grupos que trabalham a literacia digital, temos grupos que trabalham a literacia informacional e muitas outras literacias. E por isso, de alguma forma, há uma dispersão neste campo que me parece que devemos também refletir um pouco qual a sua necessidade e para onde vamos, porque isso pode ser, na minha opinião, uma certa fragilidade da nossa própria intervenção. Eu penso que a literacia mediática, no seu todo, nos últimos 30 anos há trabalhos relevantes a este nível e eu acho que está num momento em que existe uma aceitação ao nível político, ao nível académico, quer ao nível nacional, quer ao nível europeu, e por isso estamos, digamos, no limiar de um novo período. Por outro lado, nessa competição entre literacias e entre grupos e campos académicos, nós temos visto a emergência daquilo que é chamada literacia digital. Por isso, ela nos últimos anos aparece, estas várias literacias por vezes interagem, mas por vezes também têm campos muito separados. Mas o que assistimos quando fazemos uma busca por estes termos, verificamos uma crescente importância para a literacia digital e, de alguma forma, uma sobreposição à literacia mediática. Eu penso que esta minha proposta de convergência tem 3 níveis de argumentação possível. Uma mais conceptual, uma mais pragmática e política e uma mais ligada com as dimensões educativas. Todas elas teriam, depois, no seu todo, implicações para a formação de professores. Ao nível conceptual, eu acho que começa a ser difícil nós podermos falar separadamente em literacia digital e em literacia mediática, porque, de alguma forma, todas as TIC são, ou devem ser vistas, na minha opinião, como uma forma de mídia. Os recursos digitais disponíveis, os websites, os jogos, fazem mediação, tal como faz a televisão, os filmes ou os livros. A maioria dos mídia começa a comunicar em múltiplas plataformas e diferentes modos de comunicação e, por isso, de alguma forma, é extremamente difícil nós separarmos uma da outra. Ao nível político, temos, digamos, é uma dimensão muito pragmática, porque o que é que está a acontecer? O que está a acontecer é que está a haver, pela facilidade que existe da ligação com o tecido económico, a literacia digital ganha facilmente. Isto é muito fácil ver, com a ideia da sociedade de conhecimento, da preparação, da inclusão digital, a literacia digital tem claramente uma argumentação mais fácil em termos políticos e por isso tem vindo a ganhar espaço dentro dessa área. Eu convido-vos a ver um site de uma iniciativa governamental lançada recentemente, que se chama Encode 2030, que é uma estratégia nacional para a literacia digital, onde a literacia mediática
não aparece. E por isso, o volume de recursos, o volume de investimento que está a existir em termos políticos nesta área da literacia digital é incomensuravelmente maior daquilo que está a ser colocado em relação à literacia e à educação para os mídias. Por isso, de alguma forma, se nós juntássemos esta dimensão da literacia mediática com a literacia digital, eu penso que poderíamos ter um aumento de possibilidade de intervenção em relação ao que temos hoje. Um terceiro nível, que era o nível educativo. O que é que a literacia digital oferece? E depois podemos discutir isto um pouco mais em detalhe. O que é que a literacia digital oferece claramente à literacia mediática? O que oferece é, muitas vezes, uma possibilidade de novas intervenções. E novas intervenções, particularmente a dois níveis. A um nível de alguma forma, de alargar o leque de intervenção para além da escola, isto é, os alunos, ao trabalharem sobre a criação de novos mídia, podem chegar muito mais facilmente à sua comunidade no seu todo, e por isso dá uma atratividade e uma possibilidade de intervenção social que me parece extremamente relevante. E, por outro lado, a própria produção, nomeadamente a produção ao nível do vídeo digital, oferece também um conjunto de possibilidades que, de alguma forma, traz também uma mais-valia para, digamos, não ficar simplesmente na desconstrução típica da educação mediática e passar também para uma dimensão de produção. A literacia mediática, por seu lado, traz à literacia digital essencialmente uma possibilidade de ultrapassar um certo determinismo tecnológico que é muito comum dentro da literacia digital. O que é que nós temos na literacia digital? É quase como se as pessoas forem introduzidas e forem mais capazes de manipular os ambientes digitais, parecem que têm mais literacia. Por isso, frequentemente na literacia digital esquece a dimensão crítica, a dimensão da análise do que é a informação, para que é que serve, quem a produz. E a literacia mediática poderia trazer a este campo da literacia digital claramente uma dimensão crítica que não está habitualmente presente nas abordagens mais correntes. Por isso, em conclusão, eu acho que, por um lado, já temos motivos, ou se temos motivos para ficar satisfeitos com o que já foi conseguido e que já avançamos dentro deste campo, existe também algum risco. E qual é o risco? O risco, eu acho que para a literacia mediática, é com um conjunto de professores muito sobrecarregados, com muitas vezes conceitos que vão, basta nós olharmos para a dispersão de entendimentos do que é a literacia mediática nesta conferência e, por isso, de alguma forma, muitas vezes, tendo conceitos que são mal definidos, um pouco generalizados, que nós concordamos, mas que, de alguma forma, têm alguma dificuldade de se traduzir numa mudança significativa, temos o risco de, perante outras literacias, ficarmos um pouco num certo nicho, que eu consideraria aqui também uma dimensão importante dentro desta divisão, que é uma divisão entre ciências sociais e tecnologias e ciências duras. Isto é, nós, tipicamente, na educação mediática, temos pessoas das ciências sociais. Quando vamos para a literacia digital, quem temos? Temos engenheiros, temos pessoas das ciências e das tecnologias duras. E, por isso, temos também uma dimensão aqui, que é uma dimensão entre comunidades académicas, e, por isso, de alguma forma, existe um risco de todas as ciências sociais e todo o pensar e o desmontar a construção social inerente em muitas destas intervenções ficar perdida face a uma intervenção tecnológica pouco reflexiva. E por isso a minha proposta vai neste sentido um pouco, é um desafio em relação à discussão e por isso muito obrigado. Passo a palavra então à Mónica Fantini.
Bem, bom dia a todos e a todas. Uma alegria estar aqui. Gostaria de agradecer especialmente o convite do professor Manuel Pinto, a professora Sara Pereira, em nome deles, toda a organização do evento. Agradecer também a cada um de vocês que está aqui conosco para compartilhar e também aqueles que direto e indiretamente contribuíram para que a gente estivesse aqui agora discutindo essas questões. Então, eu vou trazer algumas experiências de pesquisa e formação que a gente vem desenvolvendo no meu grupo de pesquisa, o Núcleo Infância, Comunicação, Cultura e Arte, da Universidade Federal de Santa Catarina, Florianópolis, como já foi falado, a partir de algumas passagens, dos desafios das pesquisas sobre e da formação com professores, como a gente vem desenvolvendo, a partir dos estudos e das pesquisas mídia, adolescente, criança, tecnologia, pensar também essa formação como desdobramento das pesquisas, as boas práticas que envolvem as parcerias de universidade, escola e outras instituições de cultura, e também alguns dilemas e perspectivas. Mas antes, só retomar um pouco esse bordado aqui, que eu trouxe, que é a ilustração de um livro de poesia do Manuel de Barros, que hoje também foi citado pela Juliana, para pensar também nessa literacia midiática, mas também na tessitura artesanal, nesse bordado cotidiano que a gente faz, que é o trabalho do professor e do pesquisador também. Bem, alguns desafios para pensar essa educação para os médias, como se diz aqui em Portugal, e começando com a complexidade do contexto que foi colocado ontem na conferência pelo professor Pérez Torneiro, de fazer essa leitura sociopolítica, cultural do momento que a gente está vivendo. Então, é difícil até para a gente entender. E como fazer essa mediação com nossos estudantes e com as pessoas com quem a gente também faz a pesquisa. A necessidade também de promover essas práticas midiáticas e culturais de forma responsável, como uma condição de cidadania, de pertencimento e também instrumental, como foi falado. E aí a integração significativa dessas tecnologias digitais nos processos formativos e nos processos de ensino-aprendizagem, nos mais diferentes níveis da formação. E, com isso, a ênfase em recuperar ou mesmo promover essa dimensão crítica das produções e dos compartilhamentos em rede, sobretudo nessa cultura maker, que a gente vem enfatizando e que está sendo tanta coisa produzida, mas pouco refletida criticamente. E tudo isso, então, implica também em rever o próprio lugar da educação para os médias na formação, seja como a disciplina, como eixo transversal, como laboratórios, oficinas, e também no currículo, como é que vai atravessando o currículo dos diferentes níveis de ensino, já que a colega Jaquinô, em 98, num encontro em São Paulo, já falava que a mídia educação, a educação para os médias, não seria necessariamente um perfil profissional, mas uma postura que seria um patrimônio de cada professor, de cada educador. Então, quase 20 anos se passaram e a gente ainda tem esse desafio. Eu vou trazer um pouquinho, então, de algumas pesquisas para ver como que a gente veio lidando com isso nos últimos anos. Uma pesquisa feita em parceria com a Universidade Católica de Milão, entre 2008 e 2010, que precisava fazer um levantamento sobre os usos das mídias e os consumos culturais dos professores em Florianópolis e em Milão, que, por sua vez, foi um desdobramento da pesquisa anterior que eu fiz sobre criança e mídia, sobretudo um recorte de criança e cinema, pensando que, para entender melhor essas mediações da criança, mídia, tecnologia na escola, tem que trabalhar com a formação de professores. Então, uma pesquisa vai encadeando outra. E aí a gente fez esse levantamento dos usos, com questionários online, com entrevistas para destacar as boas práticas, grupos focais para discutir as dificuldades. E desses grupos focais surgiram várias ideias, entre elas um grupo de estudo com os professores participantes da pesquisa, no âmbito de Florianópolis, cerca de 80 professores, que tinham necessidade de aprofundar um pouco mais essas questões. A gente discutiu, então, as condições para que esse grupo acontecesse, junto à Secretaria Municipal de Educação de Florianópolis, liberando esses professores para participar desse grupo de pesquisa no horário de trabalho, encontros quinzenais. E desse grupo de estudo, então, saiu uma proposta para pensar a mídia educação, como a gente chama no Brasil, apesar de toda uma questão conceitual de fundo, para pensar propostas de formação. E foi muito interessante porque teve 3 olhares, do professor que estava em sala de aula ou na sala informatizada, enfim, atuando na escola, dos formadores da formação continuada no âmbito da Prefeitura de Florianópolis e da universidade no âmbito da formação inicial e da pesquisa. E daí, desse material, a gente fez
a socialização da pesquisa, com um artigo publicado com esses professores sobre essa formação nesse livro que foi publicado e que daí depois eu também vou deixar com a organização do evento. Aí é interessante que nesse evento já a gente foi pensando numa outra pesquisa, porque tinham participantes e convidados, e era um momento que o governo federal tinha lançado o edital para avaliar o programa piloto, UCA, um computador por aluno, e aí pensamos então organizar uma outra pesquisa sobre a avaliação do projeto em Santa Catarina e na Bahia, que tinha uma colega participante nesse evento, Marilena Bonilla. Então a gente fez um projeto, depois foi contemplado no edital, avaliando, então, esse projeto piloto nas escolas de Santa Catarina e da Bahia, com 20 escolas, e focalizamos também em estudos de caso em 4 delas, onde a gente também desenvolveu uma formação com professores. E eu gosto de ressaltar esse com professores, porque não é só formação de professores, né, mas, assim, com a parceria, né, desses professores, com intervenção didática também, no âmbito... Esse projeto tinha um âmbito de análise das gestões, né, da política pública, da formação, da prática pedagógica e das práticas com as tecnologias móveis na escola de crianças e adolescentes. Então, a gente fez todo um levantamento, acompanhamento, identificando as necessidades principais dos professores para fazer essa formação, esse grupo de estudo, também que foi ao longo do ano, enquanto a gente trabalhava com as crianças nas turmas, fazia essa formação paralela. E uma questão muito interessante, que, entre os temas que surgiram dos interesses dos professores, foi o do rádio na escola. E já tinha um projeto nessa escola que a gente fazia ali em Florianópolis, e a gente pensou, por que não convidar os alunos que trabalhavam nesse projeto para fazer a formação para os demais professores. Então, aí a gente trouxe, né, esses alunos, a gente chamou aluno monitor, aluno formador, para pensar também essa discussão, né, como um espaço de reflexão das práticas desenvolvidas, os deslocamentos, né, da autoridade, do professor e do aluno, dos papéis, e também a busca de certas horizontalidades nas competências de cada um. Isso foi muito interessante, né, essa proposta do aluno formador junto a esses processos da oficina. E aí também a participação no seminário de pesquisa, que aconteceu tanto em Florianópolis quanto em Salvador, um ano, né, em cada cidade, foi assim, muito evidente essa valorização do trabalho e essa parceria da universidade, porque a gente trouxe um professor de cada escola para também participar desse seminário, relatando um pouco o que aconteceu, qual foi o movimento que a escola se apropriou, né, na formação e no âmbito também do trabalho com os estudantes, que também foi, né, o seminário e também produzido um livro resultante dessa pesquisa, que também vou deixar ali. Algumas imagens só para mostrar, né, as relações das crianças com o laptop, a formação, né, o nosso grupo de pesquisa, e também essa formação com os alunos monitores, né, alunos formadores na escola. E dessa pesquisa também a gente foi vendo, então, o trânsito entre as aprendizagens formais e informais das crianças no âmbito das tecnologias digitais. E aí surgiu essa outra pesquisa, também, né, financiada por um edital do CNPq, pensando, então, essas aproximações, esses multiletramentos e essas aprendizagens formais e informais como os diálogos de contextos socioculturais. E aí um foco na metodologia dos episódios da aprendizagem situada. Uma pesquisa também em 2 escolas de Florianópolis, e aí uma delas que já veio participando, né, até com professores desde a primeira pesquisa, né, que a gente vai construindo esse vínculo. Também, né, no nível da formação inicial, no curso de pedagogia, onde eu trabalho, e depois com 40 professores que foram se envolvendo ao longo do desenvolvimento da proposta, através de um curso piloto de formação, né, sobre esses conteúdos das multiliteracies e dos episódios de aprendizagem situada. Também, na apresentação do seminário, a participação dos professores, fruto dessa formação, né, que eu volto aqui só para como é que a gente organizou em 4 episódios, né, numa formação piloto, que a gente tentou organizar em formas de episódios também, né, introdução, problematização, um brainstorming, oficinas, depois de mapa conceitual, narrativas digitais, também pensando um pouco outras metodologias para trabalhar as dimensões, né, do corpo, através de uma associação entre a teoria,
o Teatro do Oprimido, né, e a metodologia EAS, que também era um subprojeto de pesquisa ligado a essa pesquisa maior. E isso é interessante também destacar que cada projeto grande, a gente chama de projeto guarda-chuva, envolve vários outros subprojetos de mestrandos e doutorandos que fazem parte do grupo de pesquisa. E aí os professores aplicaram essa metodologia na escola, a gente ia discutindo, acompanhando, e depois, então, feito esses relatos de socialização no seminário final. E aí uma outra pesquisa que ainda está em desenvolvimento, que o nosso grupo também participa, que são as competências midiáticas em cenários brasileiros e americanos, que inclusive tem vários colegas participando aqui, né, a professora Márcia Silva, né, de Ponta Grossa, vice-coordenadora, a professora Alzira, também da Universidade de Sorocaba, e outros colegas, a Letícia também participando, né, apresentando o trabalho. Enfim, vários pesquisadores brasileiros, né, que estão na Rede Brasil, como a gente fala, que envolve 6 instituições, né, coordenadas pela professora Gabriela Borges, da Universidade Federal de Juiz de Fora, e outros colegas, a Marta Linhares, que não pôde vir, da Triângulo Mineiro, a Vânia Carneiro, da UNB, e o nosso grupo. E a ideia inicial era articular as pesquisas existentes com essa pesquisa maior da Rede Alfamed, que envolve 13 países, aqui na Europa, Espanha, Portugal, Itália, e cerca de 10 países da América do Sul e Central. E aí pretende, então, analisar essas competências dos estudantes e professores e comunicadores no âmbito dos cursos de educação e de comunicação. A gente ainda está no momento de análise de dados, e dessa pesquisa a gente pretende, né, pensar formas ou estratégias de formação também, né, dos professores. Mesmo no decorrer da pesquisa, algumas experiências formativas já têm sido desencadeadas, né, no nosso grupo. Por exemplo, 2 subprojetos, um projeto de extensão, que foi parte também do edital do Governo Nacional, Inventar com a Diferença, e aí um recorte, né, para o cinema na escola, que eu já vou mostrar aqui a página. E o outro é o Curta Doc, que é uma página, um trabalho feito pela produtora Contraponto, que trabalha com vários documentários latino-americanos, e aí nos procuraram para a elaboração de material didático para os professores trabalhar, sobretudo no âmbito dos direitos humanos, com esses documentários latino-americanos. Então, Cinema na Escola, né, o projeto Inventar, que pretende, né, trabalhar com formação audiovisual dos professores, nessa perspectiva de uma parceria, né, de uma autoria colaborativa, que os professores vão desenvolvendo com seus estudantes na escola. Tem um blog, tem página no Facebook, espaço também de troca, um canal no YouTube, onde vocês podem também acessar e compartilhar os materiais, que a Juliana também apresentou hoje de manhã, né, no grupo de trabalho aqui. E também, no âmbito da Universidade Estadual de Ponta Grossa, o laboratório, né, o grupo de pesquisa coordenado pela professora Márcia Silva, né, LUME, Laboratório de Pesquisa em Mídia e Educação, que também já está desenvolvendo várias práticas de formação com os professores, realizando cursos e oficinas com toda a comunidade escolar, não só com professores, mas também com estudantes, além de preparação do material didático. Por fim, algumas considerações, né, que a gente traz dessas pesquisas e dessas práticas que a gente tem construído, né, nos diálogos escola-cultura. O quanto a elaboração de políticas públicas dialoga com as pesquisas que viemos, né, desenvolvendo. Não sei muito aqui em Portugal, mas no Brasil, muito pouco, né, porque quando a gente estava fazendo, mesmo esse edital de pesquisa sobre a avaliação do projeto UCA, antes de finalizar o prazo das pesquisas, o governo já tinha lançado um outro projeto, daí com a aquisição de tablets. Quer dizer, nem bem avalia o projeto anterior e já vai criando outros, né? Então, a gente vê com quem a gente está dialogando, né? Qual é o papel social das pesquisas quando a gente enfatiza, né, a importância dessas articulações da universidade, da escola, das políticas públicas, o quanto esse diálogo ainda tem que ser construído, pelo menos na nossa realidade. E aí, se a ênfase no trabalho colaborativo entre professores, estudantes e pesquisadores, ou mesmo nas pesquisas interdisciplinares ou interinstitucionais, né, propiciam formas diferentes de diálogo com o território, como manter e fortalecer essa perspectiva de um trabalho em rede?
tanto com as escolas quanto entre os pesquisadores, né? E aí a dificuldade também quando as pesquisas são internacionais, né? Porque aí tem toda uma outra, um outro contexto, né? Não só de fusos horários, né? Mas de calendários e de agendas muito difíceis de serem construídas. E com os professores também, e as escolas, pela alta rotatividade dos professores nas escolas brasileiras. O professor substituto, a cada ano, muda, né, de escola. Então, como construir esse vínculo com a escola, né, pensando em ter essa construção da rede, porque não adianta construir o vínculo só com o professor, porque depois ele muda e o projeto acaba, né? Então, uma construção de rede que realmente se consolide e se fortaleça nessa perspectiva. E outras questões que a gente vê na pesquisa, que às vezes parece que só muda de endereço, né? Que são as mesmas coisas que a gente vai, depois de tanto tempo, vai descobrindo, os resultados parece que se repetem. Então, a gente fica pensando, né, no desafio de novas perguntas ou de novas lentes para analisar essa realidade que pesquisamos, ou também novas metodologias e motivações, né? E aí, então, a importância de outras dimensões para pensar essa relação também, né, que é aquilo que eu trabalhei um pouco no pós-doutorado ano passado, né, como a Sara falou, né, de pensar, nesse caso da pesquisa, essa dimensão estética daquilo que eu estou chamando, né, nessa relação, né, da prática pedagógica, estabelecer uma outra relação com o tempo, como duração, né, não só nessa velocidade que a gente está acostumado, né, a dimensão da corporeidade, da atmosfera, do ambiente, né, que se constrói essa relação de ensino-aprendizagem e seus vínculos, né, enfim, outras possibilidades de pensar essa relação da literacia midiática, digital ou das multiliteracies. E aí, pensando também outras inspirações para além da educação e comunicação, ampliando as fronteiras da arte, da filosofia e ciência. E aí eu trago uma citação da cosmologia de Margaret Geller para finalizar, que ela diz: fazer ciência não é descobrir o objeto em si, e sim as conexões, as redes que o relacionam. Fazer ciência é desvelar essas conexões. E nisso a arte e ciência coincidem. O científico e o artístico não descobrem nem inventam, senão conectam. Esclarecem relações insuspeitadas. E aqui eu acho que o desafio, então, né, que a gente tem, né, de criar essas conexões a partir daquilo que já existem, ousando transcender as fronteiras, né, os territórios e as formas de participação na cultura. Muito obrigada. Obrigada. Passo então a palavra à Isabel Nina. Ora então, muito bom dia. Apesar de estarmos no segundo dia do encontro do Congresso, não quero mais felicitar a comissão que o pensou e que o concretiza ao longo de 4 edições. Agradeço também de uma forma muito especial aos mestres, a professora Sara Pereira, ao professor Manuel Pinto, à nossa colega Margarida Toscano, Teresa Pombo, com quem tenho aprendido muito. Estou apenas a dar os primeiros passos e apenas sou uma mediadora de informação e uma promotora de práticas, tendo em conta o que aprendo e que partilho. Há 10 anos que abracei o desafio da rede de bibliotecas escolares e me apresento como alguém em voo de aprendizagem e de partilha. E é nesse âmbito que vou apresentar algumas práticas. Gosto particularmente, aliás, o ano passado despertei para esta citação que me diz muito e que eu gosto muito de partilhar, quer com colegas, quer com alunos. Se podes olhar, vê, se podes ver, repara. Porquê? Porque isto em contexto, e tendo em conta também a experiência em sala de aula, este ano tenho abraçado alguns desafios no âmbito de uma atividade aula a várias vozes, com professores bibliotecários e em contexto de sala de aula. E o professor, em contexto de sala de aula, chama a atenção para a importância dos verbos. E, realmente, no âmbito desta temática, é muito importante prestar atenção e ser-se crítico. Lembrei-me também de beber algumas palavras em Daniel Pennac, uma vez que o professor, no início, abre os olhos, vai acendendo lanternas, e é assim que eu
percepciono o trabalho que estou a fazer no âmbito deste desafio e desta oportunidade. E apesar de serem termos já muito batidos, muito usuais, eles são o alicerce do meu dia-a-dia. Eu vejo em cada oportunidade um desafio e depois tento acender lanternas junto daqueles com quem trabalho. Então, educação para os mídia, boas experiências, formação são os eixos deste painel. E o meu ponto de partida, como é que tudo isto começou? Claro que trabalhamos as nossas literacias no âmbito da biblioteca escolar, mas o meu apreço, a minha paixão por esta área resultou deste ponto de situação, tendo em conta que o nosso referencial da biblioteca, o Aprender com a Biblioteca Escolar de 2012, e que integra a literacia da leitura, dos média e da informação, e anualmente, no âmbito da fase de experimentação, os relatórios de 2012, 13, 13, 14, 14, 15, evidenciam algo muito pertinente, que os mídia é aquela área de literacia menos trabalhada, como podem constatar, e também no pré-escolar. Então, surgiu aqui, perante este constrangimento, ou seja, porque é que as pessoas não trabalham, porque é que os resultados não evidenciam a aposta na literacia dos média e vão privilegiando a literacia da leitura e da informação. E todo este trabalho brotou precisamente do nosso referencial. Tentei crescer a informação e torná-la um bocadinho em conhecimento, mas, como disse, é uma contínua aprendizagem. Tomo a liberdade de relembrar algumas oportunidades formativas, o primeiro Encontro Nacional de Educação para os Mídia, a formação, a grande aposta o ano passado e o grande crescimento com a frequência de usos dos mídia e audiências no ambiente digital, que a professora Sara Pereira já falou. E também a formação e educação para os mídia, com o objetivo da DGE, com o objetivo de a replicar. Simplesmente ainda não tive possibilidade no presente ano letivo e então tenho aproveitado outros momentos para partilhar o que fui aprendendo. E também o segundo Encontro Nacional de Educação para os Mídia, decorrido recentemente em Oliveira das Mães, em janeiro. Começando por relembrar algumas palavras do referencial de educação para os mídia, destaco o seguinte, que a formação de professores e educadores. Os diferentes agentes têm de ter plena consciência de que sem o investimento nessa dimensão, muitos docentes não se sentirão fechados e confiantes para se abalançarem a uma tarefa que pode até reconhecer como importante e necessária. E ao longo deste ano letivo constatei precisamente isso. O que importa é acender lanternas, porque os professores estão receptivos. E depois unir pontas, porque perante tanta informação, e há bocadinho o professor José Azevedo falou de algo que eu também destaco, que é a dispersão. Há muitos referenciais e nós facilmente nos dispersamos. Se não houver um fio condutor que tente cruzar e aproveitar a oportunidade que temos, e daí a importância da biblioteca escolar. E já que estamos no referencial, por que não trazê-lo também e ler o último parágrafo da introdução. Considera-se ainda que as bibliotecas escolares constituem um parceiro fundamental na educação para os mídia e na aplicação deste referencial através das iniciativas próprias ou em colaboração que poderão ser desenvolvidas em articulação quer com a aprendizagem formal, quer com a aprendizagem informal. Então, depois de tentar crescer com a formação, saber um bocadinho mais porque é que ao longo dos anos, e no que diz respeito aos relatórios do Aprender com a Biblioteca Escolar, por que razão é que a literacia dos mídia não aparece tão evidenciada como as outras. E então tentei promover alguns desafios. Destaco já em 2015, em termos de trabalho de rede conselhia, neste caso Rede Bibliotecas de Estarreja,
um evento que se realiza anualmente nas quintas jornadas de informação, também coincidentes com o curso de formação de 15 horas e que envolveu 82 docentes. Tentei também trazer, isto não é nenhum estudo, mas tentei trazer também números e evidências para mostrar como é que podemos chegar aos outros e que realmente estamos a fazer algum trabalho neste âmbito e que há interesse por parte dos nossos colegas. Nesse ano tive também a oportunidade de ter a doutora Sara Pereira, a professora Sara Pereira, que apresentou o referencial, a nossa colega doutora Isabel Mendinhos no âmbito da rede, e foi muito gratificante ter na mesma mesa o referencial o referencial de educação para os mídia, da DGE, e o nosso referencial Aprender com a Biblioteca. Tinha ali os dois gostos dos dois referenciais. Também o ano passado, em 2016, um curso de formação de 15 horas e 92 docentes. Destaco também que no âmbito deste programa, e porque estava a frequentar a formação, a grande aposta na formação, o programa seguiu as dimensões do conceito de literacia: o acesso, a compreensão, análise, avaliação e produção. Portanto, tentámos fazer com que os oradores fosse um contributo. Começar por aí, por explicitar o conceito, porque essa é a base. Falamos, mas muitas vezes temos que ir à essência. O que é que se pode fazer em torno da literacia dos média? E então foi esse o grande desafio, explicitar o conceito. Para além disso, a aposta também, e no que diz respeito à formação, uma formação de curta duração, que tomei a liberdade de intitular Educação para os Mídia, um contributo de reticências, é apenas um mero contributo, que desenvolvi. Também chamo a atenção para o facto de ter aqui elencados alguns agrupamentos. Não descuro, obviamente, os outros que não estão aqui, mas ainda estão a trabalhar, estão noutro patamar. Aqui eu evidencio os agrupamentos, trabalho, portanto, com 9 conselhos, o ano passado 7, e destaco aqueles onde tenho já práticas concretas. Os outros estão em processo. Portanto, consegui abranger 2 agrupamentos, isto ano passado em julho, formação de curta duração, os professores de 2 agrupamentos. Já no presente ano letivo, um momento formativo mais pequeno, 90 minutos, também num colégio e num agrupamento. No que diz respeito agora a boas experiências, saliento o facto de 3 escolas secundárias de concelhos que acompanho terem participado no estudo Níveis de Literacia Mediática, estudo exploratório com jovens do 12º ano. Aliás, é muito bom levar também o livro, mostrar àqueles alunos, e é isso que eu tenho feito. Está aqui representada a vossa escola, o vosso agrupamento, e falo-os crescer. Destaco também a colaboração de uma turma de 10º ano da Escola Básica Secundária de Anadia, na disciplina de português, e em articulação sempre com a Biblioteca Escolar, em maio, na Semana dos Mídia, o ano passado, quando estava a frequentar precisamente a formação, e nos era solicitado um trabalho prático, um diário digital sobre usos e práticas mediáticas e um questionário sobre experiências mediáticas. A professora Sara, quando do 2º Encontro Nacional de Educação para os Mídia, em Oliveira de Azemães, salientou o facto de haver alguns constrangimentos, e também notámos isso o ano passado. Eu tive sorte, tento bater onde eu acho que tenho terreno propício, e rapidamente a colega passou, explicou, e depois eu posteriormente achei que deveria ir à aula. Foi uma aula colaborativa, expliquei um pouco o contexto, aquilo que lhes tinha sido pedido, e aproveitei também essa oportunidade para articular um desafio de escrita, de reflexão, em que os alunos escreveram sobre É Hora de Acordar, aliando, portanto, estavam a dar os Lusíadas, as reflexões do poeta. É hora de acordar, a denúncia da corrupção através dos Lusíadas e dos meios de comunicação social.
Portanto, é apenas um caminho a desbravar, mas é assim, penso eu, que se começa. No que diz respeito ainda a boas experiências em educação para os mídia, tomei também a liberdade de ir buscar, beber à intervenção da professora Sara no encontro em Oliveira das Mães, os desafios que elencou do topo para a base, da direção para os professores grupo e depois da base para o topo. No que diz respeito, então, do topo para a base, e porque estávamos em maio e a formação ia até julho, e como é no final do ano, de cada ano, que se planifica o ano seguinte, achei que tinha que fazer alguma coisa. Caso contrário, se eu não tentasse semear naquela altura, depois no ano seguinte era mais difícil colher. E foi assim que tentei, num mês, reunir com as direções dos 7 conselhos e respectivos professores bibliotecários, e daí surgiram algumas oportunidades, não só de sensibilização, a formação de curta duração que já referi, outros momentos formativos. Aliás, aqui inclusivamente estou a integrar ser diretor de turma, contar com a biblioteca escolar, que é uma ação de formação que a rede está neste momento a levar a cabo, e sempre que eu posso, e porque tem por base também o referencial, aproveito essa oportunidade para dar mais algumas achegas no que diz respeito aos mídia. Em Cantanhede surgiu uma turma de PCA terceiro ciclo que tem como tema aglutinador do projeto turma Mídia e Cidadania, tem inclusivamente uma disciplina dada pelo diretor de turma como formação complementar com essa designação, e recordo perfeitamente, em setembro, lá estava biblioteca escolar, acompanhada das professoras bibliotecárias e do diretor de turma, a fazermos o programa da disciplina, tendo por base o referencial. Também em Albergaria, no agrupamento de escolas da Branca, nasceu, na sequência das tais reuniões, uma medida que integrou o plano de ação estratégica no âmbito do Programa Nacional para o Acesso Escolar, designada Saber na Ponta dos Dedos. E aqui eu penso que é realmente um projeto para o agrupamento, não obstante ser canalizada mais para o 5º e 7º anos, 8 turmas, no entanto, temos também tentado chegar a outros anos. No que diz respeito à educação para a cidadania, também foi uma oportunidade para se abordar essa temática no âmbito dessa disciplina. A biblioteca vai apoiando com recursos e sessões. Mais práticas, aula a várias vozes, e estão, portanto, números, estão escolas, são vozes que estão aqui ao meu lado e que eu também as relembro, porque é muito gratificante trabalhar com colegas tão receptivos, e os temas que temos vindo a privilegiar: informar e comunicar, liberdade e ética, direitos e deveres. Eu acho que é essencial começar, e não descurando obviamente os outros, mas começar por onde? Talvez pô-los a refletir um pouco sobre como é que eles comunicam. E tem sido muito interessante porque temos aproveitado aquele videoclipe que a doutora Sara também partilhou no encontro, Are You Lost in the World Like Me? Os alunos visualizam, refletem, escrevem, e o desafio também tem sido lançado ao pré-escolar, e tenho, portanto, o testemunho dos mais pequenos perante a situação que vêem, o uso do telemóvel e não só. Pronto, então aqui temos elencadas algumas experiências que vão da base para o topo e o número de alunos envolvidos. Não sei se soltei um diapositivo, exatamente, não posso também esquecer outra oportunidade que se tornou um desafio. No agrupamento de escolas, por acaso não coloquei aqui, no agrupamento de escolas Gandaramar, na Tocha, ao nível da biblioteca escolar, e decorrente do Mês Internacional das Bibliotecas Escolares, em outubro, houve um grupo de alunos que apresentou um trabalho, foi reconhecido e pretendeu dar continuidade. E surgiu
esta atividade extracurricular, intitulada 7 meses, 7 fontes, indo ao encontro do que tinham apresentado no mês das bibliotecas, e tenho aqui o testemunho desses 9 alunos. A planificação foi feita em conjunto, comigo e com o professor bibliotecário, e está lá o referencial da biblioteca, o nosso Aprender com a Biblioteca Escolar, e o referencial dos mídia. E este projeto é educativo, divertido, criativo e inovador. Nas nossas sessões, discutimos assuntos importantes através dos quais desenvolvemos a nossa opinião crítica e a nossa cultura geral. Ele transporta-nos para um ambiente confortável, onde a opinião de todos conta. Não é um projeto, é o nosso projeto. A primeira sessão teve por base precisamente o videoclipe já referido e no âmbito desta temática, comunicar e informar. Para além disso, acompanho também, e há muito trabalho que está a ser feito, ao nível de oferta complementar, aqui é um trabalho mais autónomo da biblioteca, aquilo eu tenho acompanhado mais de perto, a educação para as literacias no agrupamento de escolas Valão do Voga e literacia dos mídia no agrupamento de escolas de Águeda Sul. Para além disso, tenho também, sempre que posso, e porque a linguagem da Rede de Bibliotecas Escolares é a linguagem da partilha, partilhar, aprender e partilhar. E uso muito a partilha através do mural, do Padlet. É apenas o exemplo de um mural que tem recursos pensados para o pré-escolar, porque olhando para o currículo, despertei em dezembro para as orientações para a educação pré-escolar, que são realmente fantásticas, porque é no currículo onde nós temos a referência explícita. Eu não conheço o currículo, todas as disciplinas, eu conheço porque dei uma vista de olhos de maneira diferente e sou de português e também tento ver em qualquer oportunidade um desafio, mas acho que começar por aqui é fundamental, porque se nós imprimirmos, não vemos a hiperligação para o referencial que está lá. E, portanto, temos aqui uma excelente oportunidade no pré-escolar. Tudo isto está disponível. E termino relembrando que o elemento que pode ser a educação para os mídia tem 2 características principais: aptidão e paixão. As condições são atitude e oportunidade. E a sequência será mais ou menos esta: eu tenho, eu adoro, eu quero. Onde está a oportunidade? A oportunidade está em todo o lado. É preciso, isto tinha que abrir, porque a hiperligação estava a funcionar e eu há bocadinho experimentei, mas vai funcionar desta vez. Neste mural complementa, evidencia o que referi. Está a demorar um bocadinho a abrir e estão a passar os 15 minutos, mas eu queria mesmo abrir o mural. Pode ser? Temos que esperar, mas eu vou então a continuar. Não é possível. Porquê que não será possível? Mas há bocadinho eu tentei, mas não faz mal. Vamos lá. Alguém me ajuda? Porque eu só tenho 15 minutos e já passei os 15 minutos. Mas, entretanto, aproveito para referir uma apreensão. Portanto, aqui fica uma partilha e tentei, neste mural, onde está esta apresentação, isto integra tudo, alguns exemplos de práticas, por exemplo, a apresentação que eu fiz com o meu guião para as reuniões com os diretores, 90 minutos, todos viram uma viagem para a literacia mediática, fundamental. Todos viram em contexto de reunião. Tenho ali o meu guião de reunião. Sim, só um segundo. Já está. Pronto. Mas há bocado funcionou e foi testemunha. Agora não temos net, já estou a ver. Pronto, mas não faz mal. Mas está tudo online. Portanto, ali temos a ilustração do que eu referi de forma sumária para tentar cumprir os 15 minutos e acho que já vão em 16. Eu termino com uma apreensão, que é a dispersão. E se nós olharmos para... onde é que está? Peço desculpa, já está aqui.
O referencial de educação para o desenvolvimento, aprovado em agosto de 2016 e apresentado recentemente, eu também fico um bocadinho apreensiva, porque cada um veste a camisola por aquilo que gosta mais, e eu visto a camisola pelo referencial, de uma linguagem muito simples, pelo referencial de educação para os mídia, e o meu grande desafio é cruzá-lo, conciliá-lo com o referencial Aprender com a Biblioteca Escolar, tendo em conta que eu acho que a Biblioteca Escolar é a grande oportunidade, porque os professores têm tanto trabalho, têm tanta coisa à frente, se não houver ideias concretas e se não aproveitarmos as oportunidades, é difícil caminhar. Ora, quando olhamos então para o referencial de educação para o desenvolvimento e olhamos para os temas, dos 6, temos Justiça Social e Cidadania Global. Se olharmos um bocadinho mais para os subtemas, tema 4, Direitos, Deveres e Responsabilidades, que cruza perfeitamente com o tema 10 do referencial da DGE. Compreender a relação entre os direitos e deveres, responsabilidades, tudo isto se consegue trabalhar também do outro lado. E tema 5, participação e corresponsabilidade e a cidadania. Claro que é a cidadania, logicamente. Agora, fica aqui esta minha apreensão, se nós não cruzarmos, é difícil para quem está em contexto de sala de aula, com tanta carga burocrática, com tanta coisa, cumprimento de programas, como é que se pode abraçar, como é que podemos abraçar tantos referenciais. Eu ainda queria ter feito o levantamento do número de referenciais, mas não tive tempo, fica para uma próxima oportunidade. Fica apenas o desafio, que há muitos. O que importa é unir, cruzar. Acho que a biblioteca consegue fazer isso, tendo em conta que, no âmbito do referencial Aprender com a Biblioteca, temos lá literacia dos mídia. Então, o grande desafio, literacia dos mídia da biblioteca com o da DGE, e conseguimos. Temos é de acender lanternas. E não conseguiu, pois não? Mas está tudo acessível. Padlet, Isabel Nina encontram lá a apresentação e a partilha de práticas. As evidências, está bem? Pronto. E finalmente não tive tosse, o que foi bom. Margarida Saco, que precisaria também no fim da internet, esperemos que esteja a funcionar. Ora, então bom dia. Em primeiro lugar eu queria agradecer à organização o convite para estar nesta sessão, em particular à doutora Normés, da Comissão Nacional da Unesco, e vou tentar apresentar rapidamente uma campanha, que é uma campanha movimento contra o discurso de ódio. Tem um subtítulo: Jovens pelos Direitos Humanos Online. Esta campanha, alguns de vós já a conhecem com certeza, é uma campanha que está a ser desenvolvida pelo Conselho da Europa e por todos os países que fazem parte do Conselho da Europa desde 2013 e pretende ser uma campanha educativa centrada muito na presença online e na cidadania digital dos jovens. E, portanto, como campanha educativa, penso que faz todo o sentido estar aqui a ser apresentada. É uma campanha feita pelos jovens e com os jovens, mas não só. E também é uma campanha online, com uma vertente muito forte online, mas também offline. Porquê é que surgiu esta campanha? No âmbito do Conselho da Europa existe uma coisa que é a cogestão, onde os jovens participam nas sessões e na gestão dos serviços e dos projetos do Conselho da Europa, e eles é que manifestaram a necessidade e a preocupação de trabalhar esta questão do discurso de ódio que aparece online.
O discurso de ódio sempre existiu, é um discurso que discrimina, que incita à violência, que promove o racismo, a xenofobia, a homofobia e outras formas de intolerância, mas a internet deu-lhe uma dimensão que faz abranger muito mais pessoas e muito mais rapidamente e, portanto, a promoção do discurso de ódio passou a ser a propagação muito maior. Ora, o discurso de ódio online e offline muitas vezes pode ser anónimo. Nesta fotografia temos o exemplo de um discurso de ódio offline e que é anónimo, porque ninguém, normalmente não se sabe quem é que publica este tipo de coisas, mas o discurso de ódio tem vítimas que são reais. E eu coloquei aqui alguns exemplos que alguns de vós conhecem com certeza. A Sophie Lancaster era uma jovem gótica que foi espancada até à morte só por ser gótica, portanto, pelo aspecto que tinha. A Amanda Todd é uma história muito conhecida, porque foi mediatizada. Foi uma jovem vítima de bullying, de cyberbullying, e que se suicidou. E os atentados terroristas que nós quase que nos habituamos a ouvir todos os dias falar, que houve atentados terroristas aqui e ali no mundo inteiro, têm por trás muito discurso de ódio que incita à violência e que leva, muitas vezes, os mais jovens a promoverem este tipo de violência. E, portanto, os jovens no Conselho da Europa, juntamente com todas as outras pessoas que estiveram nesta fase da campanha, consideraram que era urgente agir e definiram objetivos, e estes objetivos fundamentalmente são a promoção da educação para os direitos humanos online e offline. Os direitos humanos são válidos tanto no offline como no online. E na internet temos que terem atenção que os direitos humanos são válidos também aí, e o discurso de ódio deve ser reconhecido como um abuso dos direitos humanos. Um outro objetivo é o de desenvolver e disseminar ferramentas de denúncia do discurso de ódio, incluindo as de âmbito nacional, porque a campanha, sendo uma campanha de âmbito europeu, aliás, neste momento já é internacional, porque abrange outros países fora do continente europeu, como seja o Canadá, o México, o Marrocos, e, portanto, está a alargar-se. Eu coloquei aqui alguns exemplos das ferramentas de denúncia que nós temos em Portugal, como a linha alerta para denúncia de conteúdos ilegais, a linha Internet Segura, que é uma linha de apoio e que serve também para ajudar quem é vítima, mas não só quem é vítima, quem queira ajudar vítimas ou potenciais vítimas de bullying, por exemplo, de phishing, de todos os riscos que surgem pela internet. Depois temos a linha LGBT para apoio às questões relacionadas com a identidade de género e as pessoas LGBT, e temos a linha de apoio à vítima da APAV, e temos outras linhas que também dão apoio, mas estas são mais direcionadas para as questões de discurso de ódio e também internet. Um outro objetivo é o de prevenir e agir contra o discurso de ódio e a intolerância online e offline, envolvendo cada vez mais pessoas e mais parceiros.
E, finalmente, promover a literacia para os média e a cidadania digital e apoiar a participação dos jovens na governança ou na governação da internet. Neste âmbito de promover a literacia para os média e a cidadania digital, têm sido desenvolvidas várias ações, dado que esta é uma campanha educativa, através da qual se pretende proporcionar aos jovens e às organizações de juventude as competências necessárias para reconhecer e agir contra as violações dos direitos humanos online. Esta é uma campanha de promoção da cidadania digital e da intervenção e da formação de ativistas online. Portanto, o movimento contra o discurso de ódio criou e produziu um conjunto de recursos e de suportes educativos, dos quais eu vos vou aqui apresentar alguns. Um deles, que é fundamental, é o Manual para combater o discurso de ódio online através da educação para os direitos humanos. Este manual, que em inglês tem o título Bookmarks e em português se chama Referências, é um manual que está disponível online, mas também existe em suporte físico. Foi editado graças à colaboração da Fundação Calouste Gulbenkian e foi lançado no passado mês de dezembro, próximo do Dia dos Direitos Humanos. Para o seu lançamento, nós promovemos uma formação para educadores, professores e animadores de juventude e técnicos de juventude. Correu muito bem e que lançou e criou as possibilidades de vários participantes na formação já estarem a desenvolver ações de formação nas escolas, nas instituições onde trabalham, de âmbito local e regional. Já foi realizada uma segunda ação de formação de âmbito regional europeu, com participantes portugueses e de outros países do sul da Europa e Marrocos, que se realizou aqui no Porto há coisa de 3 semanas, que também correu bastante bem e tem estado a ser um suporte, este manual tem estado a ser um suporte na perspectiva da educação para os direitos humanos online e o combate ao discurso de ódio. Um outro instrumento que este é elaborado pelo Conselho da Europa e que foi traduzido e impresso e editado em português pelo Instituto Português do Desporto e Juventude, é o Guia dos Direitos Humanos para utilizadores na internet. Os direitos humanos, como eu disse há pouco, são tão válidos na internet como no offline. E eu não digo na vida real, porque a internet faz parte da vida real, quer a gente queira, quer não. E, portanto, não gosto de dividir a vida real da internet. A internet não está à parte, já faz parte do dia-a-dia. E, portanto, prefiro dizer o offline. Este Guia dos Direitos Humanos também está disponível online no site português da campanha. E temos aqui um novo recurso que foi lançado o mês passado, que está disponível em inglês, por enquanto, só em inglês, no site do Conselho da Europa, que é um novo manual que se chama We Can. Isto não tem nada a ver com a campanha do Obama. Can quer dizer Counter and Alternative Narratives. E, portanto, nós produzimos contra-narrativas e narrativas alternativas ao discurso do ódio. E, portanto, este manual é um manual de suporte à análise e à avaliação e desconstrução de narrativas de ódio, ajudando também, proporcionando algumas ferramentas, algumas delas bem simples, como quadros e exemplos, para produzir contranarrativas e narrativas alternativas,
que não são a mesma coisa. As contranarrativas têm por trás uma narrativa que foi encontrada e que nós queremos contrariar e, portanto, não responder, mas apresentar uma narrativa que contraria aquilo que é o conteúdo da narrativa de ódio. E as narrativas alternativas é que a perspectiva é de produzir narrativas positivas, ou seja, narrativas que promovam os direitos humanos online e que, simplificando isto, eu daria um exemplo, e vou, se calhar, aqui levantar uma polémica, porque vocês todos têm ouvido o que tem havido por aí sobre a baleia azul, o desafio da baleia azul, pois já existe uma narrativa alternativa que um conjunto de designers brasileiros resolveu fazer, o desafio da baleia rosa. E o desafio da baleia rosa é radicalmente oposto, diferente da baleia azul. E propõe desafios de abraça um amigo hoje, diz eu sou feliz, escreve uma mensagem positiva. Portanto, isto é uma narrativa alternativa e que nós podemos propor como alternativa. Um outro recurso que me parece interessante, que é muito simples e é muito fácil de utilizar, inclusive em sala de aula, é um manual de sobrevivência ao troll. Foi produzido por um grupo de jovens, de uma associação de jovens que faz parte do Comitê Nacional da Campanha, que é a Associação PAR, Respostas Sociais. Está feito numa forma humorística e, portanto, permite, de facto, trabalhar o troll e os internéticos e a forma como se desenvolve. E depois coloco aqui alguns endereços. Eu não sei se é possível depois facilitarem a apresentação para terem os endereços e alguns endereços também dos vídeos da campanha. Estes vídeos estão acessíveis todos no site da campanha. E, portanto, se forem ao site português ou à plataforma europeia, podem aceder efetivamente aos vídeos. Eu deixo para a parte de debate qualquer dúvida ou questão que tenham e gostaria de vos apresentar, se for possível, um vídeo a que eu tenho que aceder através da internet. Portanto, se eu tiver internet... Ele estava cá, mas foi-se embora quando a internet... Ora bem, este é o site, já ficam com... É o site odionão.com.pt, que é o site da campanha. Tem uma área de recursos. E nesta área de recursos tem vários vídeos. Eu escolhi um... que foi produzido por um grupo de jovens portuguesas e duas jovens estrangeiras que eram voluntárias em Portugal, que criaram um grupo que eram as No Hate Ninjas. Este vídeo tem sido utilizado a nível europeu e a nível internacional e a nível nacional também como vídeo educativo e como base para uma reflexão sobre a internet e o discurso de ódio na internet e o que nós podemos fazer.
Eu espero que isto funcione. Diz que não está disponível em... The Internet is a global system of interconnected computer networks. It is a network of networks that consists of millions of private, academic, business and government networks that are linked by a broad array of electronic, wireless and optical networking technologies. As more people around the globe become connected, they see, read and hear more. There are now so many more ways to spread ideas to people worldwide than ever before, so we can say that the Internet is a virtual place without borders. It is everybody's place and nobody's place, and we are all in it together. The Internet is the place where you can choose Hate speech can target anyone. Hate The Internet is a global system of interconnected computer networks. It is a network of networks that consists of millions of private, academic, business and government networks that are linked by a broad array of electronic, wireless and optical networking technologies. As more people around the globe become connected, they see, read and hear more. There are now so many more ways to spread ideas to people worldwide than ever before, so we can say that the Internet is a virtual place without borders. It is everybody's place and nobody's place, and we are all in it together. The Internet is the place where you can choose one or more identity. Or if you want, you can stay anonymous. You can also send messages with your friends, buy clothes from online shop or share pictures of unicorns and cats. Without a doubt, the Internet and new technologies have been a force for good. But the Internet has a dark side, because it has also made it easier to share hate. Online hate speech is one of the most serious problems that comes with the Internet. Hate speech, as defined by the Council of Europe, covers all forms of expression which spread, incite, promote or justify racial hatred, xenophobia, antisemitism or other forms of hatred based on intolerance, including intolerance expressed by aggressive nationalism and ethnocentrism, discrimination and hostility against minorities, migrants and people of immigrant origin. The question is, how do we respond? What do we do? On one hand, we have the freedom of expression. Everybody is free to share their opinions. On the other hand, freedom can only exist when it doesn't limit others' freedom. Freedom of expression goes hand in hand with the demands of a democratic society. It is a necessary condition for the enjoyment of our democratic ideals, providing space for public discussion and debate, without which there is no democratic society. The question is, when does the freedom of expression become an expression of hate? Where do we draw the line between speaking our mind and expressing hate? Or is hate speech part of freedom of speech? But whatever we say has consequences. Freedom of expression doesn't give us the right to offend, discriminate, hurt, hate, intolerate or bully, because freedom comes with responsibilities. So how do we stop hate? How do we regulate the Internet? The first issue is that the Internet has no borders. The borderless nature of the Internet means that closing down an offending website page or service provider doesn't solve the problem, because there are many more waiting behind the walls or across the border. The other issue is the anonymity of the Internet. People who are able to post anonymously are far more likely to say awful things, sometimes with awful effects. Speaking from behind a blank wall dissociates the responsibility from the person. It is far easier to hit the send button without a second thought under those circumstances. So what should be done about the spread of hate through cyberspace? Laws attempting to prohibit hate speech are probably one of the weakest tools we can use against it. It is very hard to create a prohibition or a prescription against the free flow information.
we have to deal with hate speech in other, more creative ways. We need some other solutions. We need to make people aware. Public awareness of hate on the internet, whether through reports and studies or media coverage, can go a long way to help sensitize the public. We must never be indifferent to hate and discrimination. Everybody can do something against hate speech, and every little action counts. Fighting hate is a shared responsibility. First, we have to remember that actions on the internet are real actions, so use your real name. If you see a hateful comment, video or photo, report it to the administrator. And most of all, think critical. Think before you comment and think before you share. Estamos já um pouco em cima da nossa hora, mas sem demoras e sem grandes considerações, porque eu estaria a fazer, mas passaria-vos a palavra para também dar-vos a oportunidade de participar. Qual é a primeira mão? Já temos uma. Segunda? Já temos duas. Terceira? Bom dia. Queria só fazer um comentário sobre a última comunicação. Eu não tenho um Facebook pessoal e, portanto, nunca me dei conta deste tipo de discurso, mas tenho reparado que no Facebook da empresa, que eu trabalho na televisão, na RTP, as pessoas têm, primeiro, um discurso imensamente mal criado. E nós aceitamos os mal criados. Então, por exemplo, outro dia alguém dizia: seus incompetentes, andamos nós a pagar para, ao mesmo tempo, na RTP1 e na RTP2, estarem 2 programas culturais. E ficámos bastante mais violento. E nós ficámos a olhar para aquilo sem saber se sabemos de responder, se brincamos, se fazemos humor. E depois eu resolvi responder: peço desculpa, mas tentamos não ter programas maus a hora nenhuma. E o senhor respondeu: continua a dizer, são os incompetentes, e por aí fora. E depois resolvemos não responder mais nada. Eu acho que, se calhar, as campanhas contra o ódio são obviamente boas e necessárias, mas se calhar também devíamos fazer uma contra os mal-criados, porque eu acho que começa aí, não é? Nós depois deixamos passar e depois vai por aí fora. E era só para vos sugerir isto. E gostei muito do vídeo. Teresa, acho que é boa, a RTP pode fazer essa campanha também. Serviço público. Exato. Ok, segunda então. Depois passamos à mesa, está bem? Bom dia ainda a todos. Queria parabenizar todos pelas apresentações. Foram assim, é muito inspirador ouvir vocês falando sobre esse tema. Eu queria perguntar primeiro para a professora Mônica Fantini. Me apresentando, eu sou da Unesp de Bauru, orientada pelo Maximiliano Martim Vicente. Eu gostaria de saber se algum desses projetos existe a participação da Unesp em algum deles, porque lá nós temos a professora Rosiane Andrello, que ministra uma disciplina na pós-graduação focada em literacia midiática. Não faz tanto tempo que ela ministra essa disciplina lá. Acredito que seja algo um pouco novo para essa instituição, para a Unesp. Queria saber se existe a participação da Unesp em algum desses projetos colocados e se há possibilidade de integração em algum projeto. E para a professora Margarida também, sobre essa campanha do ódio não ou no hate, se ela está inserida só na Europa ou se existe a participação também ou campanhas parecidas na América Latina, porque eu não tenho conhecimento sobre, eu gostaria de saber se a senhora poderia me dar essa informação.
Do mais é isso. Muito obrigada. Obrigada. E então agora já perdi a terceira. Está ali assim. Ora, bom dia, muito obrigado. Eu sou educadora de infância e tinha aqui umas questões para colocar à Isabel Nina. Eu não percebi muito bem a sua posição relativamente à literacia mediática e à abordagem no pré-escolar. Aquilo que eu entendi foi que realmente não existe muito trabalho feito nesta área na educação pré-escolar, e eu falo por experiência própria. É uma área que eu trabalho com os meus meninos na minha sala, mas sinto que as novas OCEP, agora de 2016, não abrangem muito a questão dos meios de comunicação, e quando abrangem de forma muito lata, sem especificar. Já há uma predisposição, ou melhor, não há uma predisposição do educador de infância para trabalhar estas questões em sala. Se não existe especificidade num documento orientador, como são as orientações, mais dificuldade ele terá em assumir que a literacia mediática e a abordagem dos meios de comunicação em sala de aula são realmente importantes para trabalhar com as crianças. De qualquer forma, queria só perceber se tem conhecimento de haver mais trabalhos relativamente à literacia mediática no pré-escolar e qual era a sua posição, que eu não percebi muito bem relativamente a este ponto. Muito obrigada. Obrigada. Vou então passar a palavra para formar jovens e menos jovens que sejam capazes de ser ativistas nos mídia e, nomeadamente, nos mídias digitais. Nós, neste momento, temos várias centenas de jovens por toda a Europa, e não só, que frequentaram formações e que são o que nós chamamos ativistas do movimento contra o discurso de ódio, ou seja, que estão capazes, primeiro, de reconhecer quando um post ou um comentário configura discurso de ódio, e, por outro lado, são capazes de ou dar resposta ou não dar resposta, mas introduzir um comentário, por exemplo, que contrarie aquilo que está no comentário. Agora, é evidente que quando os comentários ou os posts ou os conteúdos configuram conteúdos que são claramente ilegais, e, por exemplo, em Portugal, conteúdos racistas são ilegais, conteúdos pedófilos são ilegais, e, portanto, esses têm que ser tratados através da linha alerta ou de uma queixa à Polícia Judiciária. Há discursos que nós não podemos, que não configuram crime. De perto esses projetos e parabenizar também os colegas, né? São realmente projetos muito inspiradores que certamente a gente vai levar, vai divulgar nos nossos grupos, né, nos nossos espaços de trabalho, porque eu acho que são realmente muito interessantes, né, e com implicações político-pedagógicas, né, muito válidas para serem conhecidos e divulgados. Obrigada. Então, acrescentando ainda, indo ao encontro do que aquele colega referiu, eu acho, se não se importa, acho que o referencial é bom para todas as idades. Aliás, eu agora não tenho presente as palavras de uma diretiva que diz que a educação para os mídia ou literacia mediática é para todas as idades e para todos. E se realmente nós começarmos pelo primeiro tema, comunicar e informar, podemos talvez contribuir para a formação um pouco também de todos nós. Eu também vou, e dia em que eu não vou ao Facebook é dia em que eu perco informação, mas a comunicação é extremamente importante. E se nós olharmos para o primeiro tema, comunicar e informar, entender o que é comunicar, a conhecer as regras da comunicação humana, até conseguimos, através do referencial, contribuir para a formação de todos nós e para o nosso crescimento, principalmente quando estamos a partilhar online. Era o que eu queria acrescentar ao que disse.
Relativamente ao pré-escolar, eu não tive a oportunidade de clarificar. O meu objetivo foi apresentar de forma sistemática, muito rapidamente. No tal mural encontra exemplos de práticas. O que é que eu fiz com o desafio lançado às educadoras com 3 professoras bibliotecárias? Numa sala de 5 anos, despertar o espírito crítico. Isabel. Ai, já sei, posso dizer, só para terminar. Quando os colegas, quando nós, muito rapidamente, promovemos esta temática, eles diziam assim, mas isso nós já fazemos. Pois já, então o que é que importa fazer no primeiro momento? Importa relembrar que o documento existe, promovê-lo, cruzá-lo com a nossa biblioteca e depois colocar nas nossas planificações e darmos visibilidade. Porque os colegas dizem, mas nós já fazemos. Pois, mas não têm consciência. Então, trabalhar os média é, quanto a mim, ter consciência de que se trabalha de uma forma mais consciente, conhecendo os referenciais. Não tem nada de especial. Foi o que eu constatei. Peço desculpa. Muito bem. Eu já agora, se me permitem, uma chega também para o pré-escolar e para a colega que fez a questão. Eu tenho pena que as novas orientações não incluam de forma mais expressiva e significativa a educação para os média. Penso que até retrocedeu relativamente às anteriores. E a minha leitura sobre isso é que nós continuamos a olhar para a infância como desligada dos média, não é? Portanto, a saltar à macaca e a jogar ao peão, não sei. E a infância hoje é muito diferente, não é? E penso que não há ainda essa consciência por parte da sociedade, ao fim e ao cabo. E a propósito disso, quando fizemos o referencial, deixámos a coluna do tema das redes sociais em branco. Não sei se está por aqui o Eduardo Jorge Madureira. O Eduardo Jorge achava que redes sociais no pré-escolar, isso não faz sentido. E depois, quando se colocou o referencial em discussão pública, alguns educadores de infância deixaram o seu testemunho e o seu contributo perguntando porque é que a coluna estava em branco, não é? Porque as crianças, mesmo não usando o Facebook, falavam imenso do Facebook e do que os pais punham no Facebook e da fotografia que estava no Facebook. E então nós resolvemos incluir as redes sociais também para o pré-escolar e na nossa perspectiva faz sentido, só não queríamos era que depois isso tivesse outra leitura de que estávamos a incentivar o uso das redes sociais no pré-escolar. Agradeço também a vossa presença e bom almoço e até às 2. Sara, eu vou tomar de assalto o Congresso. Isto não estava previsto. Não. Mas a Comissão de Honra tem um agradecimento muito especial a prestar, que é à Sara, que foi a coordenadora da Comissão Executiva. E por isso, Sara, não me mate, não estava previsto, mas esta é a minha fase terrorista, mas o máximo que eu consigo fazer é oferecer umas flores. Portanto, como se diz na minha terra, a Sara é uma moura de trabalho e este congresso deu, e ainda está a dar obviamente, mas na preparação muito trabalho, e a pessoa que mais trabalhou, a pessoa que carregou o piano, trouxe-o mesmo aqui, está escondido, não sei se viram, foi a Sara. Sara, muito obrigado.